Amigo, olá amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Manuel e o tema de hoje tem como título O Bom Pastor. E o texto bíblico que vamos ver se encontra em Salmos capítulo 23, do versículo 1 até o 6. Vamos ler todo o capítulo e tirar conclusões apenas de alguns versículos. Vamos começar lendo o versículo 1 e o 2, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O que simboliza aqui os pastos verdejantes e as águas de descanso? As águas de descanso simbolizam Cristo, pois lá no Evangelho de João, capítulo 4, ele diz à mulher samaritana: aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der, jamais tornará a ter sede. E os pastos verdejantes que significa a providência de Deus, também simboliza Cristo, pois no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Cristo diz assim: eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Por que Cristo aqui diz que é a porta das ovelhas? Ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. É porque existem pessoas que dizem que quer ser salva, mas não estão entrando pela porta certa. A porta certa é Cristo. Existem pessoas que dizem assim: onde fala de Deus ali para mim tá bom. Ei amigo, cuidado, pois lá em Provérbios capítulo 16, versículo 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas ao final dele é caminho de morte. Então, nem todo o caminho que fala de Deus é de Deus, nem todo lugar onde está pregando ali é de Deus, amigo. Então, cuidado. Também pelo outro lado, existem pessoas que falam o seguinte, que só tem um cristianismo onde existem curas e milagres e grandes sinais. Amiga, atenção, pois lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse assim, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para que, se fosse possível, enganariam até os próprios escolhidos. Olha a expressão: se fosse possível, enganariam até os próprios escolhidos. Não engana, porque não é possível. Tem pessoas que, pelo outro lado, ainda vai além, que diz o seguinte: eu só quero um cristianismo de prosperidade. Amigo, presta atenção, cuidado. Pois Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Ou seja, no tempo de Paulo já existia pessoas mercadejando a palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus um comércio, entendeu? Eu não estou dizendo aqui com isso, querendo dizer que aquele que serve a Deus não pode ser curado, e não pode haver milagres e coisas extraordinárias entre o povo de Deus. Lógico que pode ser, não é isso que eu quero dizer, que não pode ter. Pode existir sim, ou que o povo de Deus não pode ter coisas materiais, não pode ser rico, não é nada disso. Pois a Bíblia diz o seguinte, falando sobre Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ali diz que ele era o homem mais rico do Oriente, entendeu? Então Deus era para com Jó, ele era muito rico e se via a Deus. Então não é questão aqui de que não pode ter ou não pode ter isso e aquilo quando você serve a Deus, mas é porque o propósito principal do evangelismo não é cura, não é milagre, nem bens materiais. O propósito principal do evangelho é salvar e buscar o perdido, é salvação. Pois Cristo diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então o papel principal do cristianismo é salvar e buscar o perdido, entendeu? Voltando aqui, os Salmos capítulo 23, versículo 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu cajado e o teu bordão me consola. Porque mesmo a ovelha andando com o pastor, ainda é sujeita ela a passar pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê? É porque é no vale da sombra da morte que a ovelha é purificada. É no vale da sombra da morte que a ovelha se torna mais humilde para com o teu próximo. E é no vale da sombra da morte que a ovelha se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. E é no vale da sombra da morte que ela se converte e se aproxima mais de Deus. Entendeu? É isso aqui. E essa ideia aqui de cajado simboliza o seguinte: a providência divina na questão de livramento. Pois lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16, o povo de Deus ali se enquadrou Moisés em frente ao Mar Vermelho, e então o faraó vinha atrás do povo de Deus com todo o seu exército para destruir o povo de Deus. Então o povo de Deus ali ficou com medo
Então, ali, eles questionam Moisés, como que nós vamos fazer aqui? Então, eles colocam Moisés contra a parede. Então, Moisés clama a Deus e Moisés responde, ou seja, Deus responde a Moisés, por que tu está me clamando? O que você tem na mão? O cajado, então usa o cajado. Então, Deus falou para Moisés, quando você estender o cajado, as águas do mar vai se dividir em duas partes. E assim Moisés fez, e as águas do mar se dividiram. Então, o povo de Deus passou, e assim foi, teve o livramento do poder dos egípcios. E voltando aqui ao Salmos 23, o capítulo, ou seja, versículo 5 diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa ideia aqui de preparar uma mesa na presença do meu adversário é símbolo de triunfo, símbolo de vitória, de que onde esteja um servo de Deus, ali ele estará seguro, porque as mãos poderosas de Deus estão sobre ele. Lembra-se do Salmos 91 que diz assim: 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então é uma ideia dessa aqui de símbolo de vitória. E diz também, né, unge a minha cabeça com óleo. Lá no livro de 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, o profeta Samuel ungiu Davi com óleo, antes ali dele ser rei, para estar preparado para ser o rei de Israel. Então ele foi ungido com óleo. Também em Tiago capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: estando alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo, e em nome do Senhor. Então essa é a ideia de ungir, é símbolo de purificação. E o versículo 6 do Salmo 23 diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e todos os dias habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, no início do Salmo, é Deus vindo suprir as necessidades do salmista na questão física e fisiológica. Deus é o bom pastor, e ali Deus vem estar com o rei todos os dias. No meio do Salmo, versículo 4, diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ali é Deus vindo dar o livramento ao salmista. E o versículo 6, aqui agora, o salmista vem ter um encontro com Deus, para agradecer tudo aquilo que Deus faz para com ele. Ei amigo, você tem ido à casa de Deus? Você tem buscado Deus em primeiro lugar? Amigo, aqui o salmista só obteve a vitória porque ele buscou Deus em primeiro lugar. Não adianta, amigo, você querer lutar com as tuas próprias forças, com as forças do teu próprios braços. Provérbios 16, versículo 1 diz assim: o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Então, você tem que lutar, sim, tem que lutar, mas tem que lutar com Deus e para Deus. Entendeu? Que Deus vai te suprir as suas necessidades que você precisa para sobreviver no momento, amém? Então, amigo, quer você andar do lado do bom pastor e habitar na casa do Senhor todos os dias? Então, me permita que eu lhe dirija uma oração neste momento. Pai querido, exaltado e glorificado é o teu nome. Senhor, eu entrego o amigo ouvinte neste momento nas tuas mãos. Querido Pai, perdoa o pecado de cada amigo, Senhor, e livre de todo mal, e que seja feito segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. E lembre-se, amigo, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas atribulações.